Todo mundo cresceu acreditando que fadas são criaturas fofinhas, mágicas e que realizam desejos. Mas e se eu te dissesse que, nas lendas mais antigas do mundo, elas são exatamente o contrário? Existem histórias sobre pessoas que desapareceram por horas depois de pisar em um círculo de cogumelos. Famílias que juram que seus bebês foram trocados por criaturas estranhas. E até pactos que terminaram em destruição quando alguém quebrou uma simples promessa. Coincidência? Superstição? Ou será que existem forças na natureza que a gente nunca deveria provocar, hein? Bora comigo para os relatos de hoje. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma noite ou dia, não sei a hora que você está escutando, aqui no Ouvinte Noturno. Se você caiu aqui por acaso e ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda demais o YouTube a entregar os nossos relatos para mais pessoas. Aproveita e já deixa um comentário também. Pode ser a sua opinião ou até um simples emoji. Gente, parece bobeira, né? Mas isso faz uma diferença enorme para o crescimento do canal. E se o botão hypar já apareceu para você, saiba que ele é mais uma forma de fortalecer o ouvinte noturno. Cada apoio ajuda o canal a crescer, a alcançar mais pessoas, mais ouvintes e trazer cada vez mais relatos assustadores para vocês. Agora chega de conversa, vem comigo, porque o primeiro relato de hoje promete arrepiar até os mais corajosos. O círculo de cogumelos no sítio. Oi, Carol, tudo bem? Quero dizer que você é minha companhia. Quando estou faxinando casa, quando estou lavando banheiro, lavando vasilha e até para dormir. Gente, que tudo! Eu me chamo Alana, tenho 26 anos e moro na Serra Gaúcha. Sou completamente apaixonada pelo seu canal. Por favor, nunca pare de postar. A sua voz calma me ajuda a pegar no sono depois de levar uns bons sustos. Parabéns pelo canal. Amo. Carol, pode usar meu nome sim, sem problemas. Essa história aconteceu comigo e com meu irmão caçula, o Pedro, no inverno de 2021. Nós temos um sítio de família, em uma área muito isolada, cercada por mata nativa de araucárias. Em uma manhã fria, o Pedro, que tinha 8 anos na época, correu para dentro de casa, gritando que tinha achado um jardim secreto no meio do bosque, perto de um riacho. Eu fui com ele para checar. No meio de uma clareira havia uma formação perfeita, um anel perfeito de cogumelos vermelhos e brancos, com cerca de 3 metros de diâmetro. O bizarro é que a grama dentro do círculo era de um verde muito mais vivo e brilhante do que a grama do resto do sítio. Quem estuda magia ou folclore sabe que isso se chama círculo de fadas ou pixie ring. A regra ancestral é clara: nunca pise dentro do círculo, pois ele é um portal e a propriedade do povo elemental. Mas o Pedro era uma criança muito curiosa. Antes que eu pudesse segurá-lo, ele correu e pulou bem no centro do anel de cogumelos. Carol, no milésimo de segundo em que os pés dele tocaram o centro do círculo, o vento ao nosso redor parou completamente. Ficou um silêncio sufocante. Nem os pássaros cantavam mais. O Pedro parou de se mexer. Ele ficou ereto, de costas para mim, olhando para o nada. Eu gritei o nome dele, mas ele não respondia. Quando entrei no círculo para puxá-lo pelo braço, senti uma tontura bizarra,
como se o ar estivesse pesado, com cheiro de mel estragado e terra molhada. Eu puxei o Pedro para fora e corremos para casa. Eu achei que tínhamos ficado ali por uns 2 minutos no máximo. Mas quando entramos na cozinha, minha mãe estava chorando desesperada, falando no telefone com a polícia. Carol, nós tínhamos saído de casa às 9 horas da manhã. O relógio na parede marcava 5 horas da tarde. Nós passamos 8 horas desaparecidos. E para mim e para o meu irmão, pareceram apenas 2 minutos. O tempo no mundo delas corre diferente. Mas o verdadeiro pesadelo começou naquela noite. O Pedro mudou completamente. Ele se recusava a comer comida normal. Ele chorava pedindo apenas açúcar cru e mel. No meio da madrugada, eu acordei ouvindo um som arrastado, vindo do quarto dele, que ficava do lado do meu. Quando espiei pela porta entreaberta, o quarto dele estava na penumbra. O Pedro estava de pé em cima da cama, dançando de um jeito bizarro, de um jeito mecânico, com os braços esticados para cima. E ao redor dele, Carol, voando, bem perto do teto, havia pequenos pontos de luz fosforescente, de um tom verde doentio. Como seria isso, um verde doentio, gente? Eu já querendo saber se é o tom de verde aqui do meu moletom. Será? Depois eu vou pesquisar, hein? Não eram vagalumes. Aquelas luzes emitiam um som agudo, que parecia uma risada estridente de metal raspando em metal. Quando o feixe da minha lanterna bateu no Pedro, as luzes sumiram em um estalo. Meu irmão virou o rosto para mim. Os olhos dele, que são castanhos, estavam completamente negros, sem a parte branca. E ele sorriu de orelha a orelha, com uma voz que não era dele, dizendo: ela prometeu que se eu dançar mais um pouco, eu posso morar na árvore com elas. Nós precisamos levar o Pedro a uma benzedeira muito antiga da região. Ela fez um ritual deixando oferendas de leite puro e joias de prata na raiz da maior araucária do bosque, pedindo desculpas aos elementais em nome do meu irmão e quebrando a possessão. O Pedro voltou ao normal no dia seguinte, mas ele não se lembra de nada. O anel de cogumelos no bosque secou e virou cinza preta. As fadas são reais, Carol, e elas não querem nossa amizade. Elas querem o nosso respeito. Cuidado, pessoal, onde vocês pisam. Um grande beijo, amo seu canal. Obrigada por esse relato. Que experiência, hein? Eita! Como sempre, vou deixar os meus comentários, porque eu gosto muito de falar, para o final. Aqui a gente é fofoqueiro, então a gente comenta no final, para não atrapalhar a experiência de vocês, ok? Relato 2, amigos. O pacto do leite e do mel. A fada que cobrou a dívida. Oi, oi, Carol. Que prazer mandar o meu relato para o ouvinte noturno. Seu canal está crescendo rápido, porque você é super simpática e trata o sobrenatural com muita seriedade. Obrigada, gente. Parabéns pelos quase 1.000 inscritos. Seguimos. Aí, gente, bora bater os 1.000, gente, bora. Já troquei todos os nomes que aparecerem nesse relato. Então tá bom. O meu relato envolve o lado obscuro dos pactos com o povo pequeno, como os antigos chamavam as fadas e gnomos na Europa. Em 2019, eu estava passando por uma crise financeira terrível, prestes a perder a minha pequena marcenaria no interior de Santa Catarina. Desesperado,
Comecei a pesquisar na internet sobre rituais de prosperidade com elementais da natureza. Encontrei um livro antigo de bruxaria natural que explicava como atrair a atenção de uma fada guardiã da terra para trazer sorte aos negócios. O ritual era simples, mas rígido. Eu tinha que deixar um pires de leite integral morno com mel puro e uma moeda de cobre atrás da porta da marcenaria todas as noites, sem falta. E nunca agradecer em voz alta, pois no mundo delas, agradecer significa que a dívida foi paga e elas vão embora ou se sentem insultadas. Eu fiz o ritual. Carol, na mesma semana, o milagre aconteceu. Clientes ricos começaram a aparecer do nada. Surgiram encomendas gigantescas que pagaram todas as minhas dívidas e me fizeram lucrar 3 vezes mais em um mês. Eu estava radiante, super feliz. No canto da marcenaria, eu passava a ouvir, no fim do expediente, um som suave de flauta e o barulho de ferramentas se movendo sozinhas. Era como se alguém estivesse ali me ajudando a lixar as madeiras de madrugada. Só que a ganância e a soberba sobem a cabeça. 3 meses depois, a marcenaria estava tão cheia de funcionários e barulho que eu comecei a achar aquela história de leite e mel uma grande baboseira. Em uma sexta-feira, eu decidi não colocar mais o pires. E pensei, já tô rico mesmo? Isso é superstição, isso é besteira. Naquela mesma noite, eu precisei voltar à marcenaria, por volta ali das 10 horas, para buscar um documento. Quando entrei no galpão escuro, o ar estava congelante e cheirava a folhas podres e vinagre. Eu ouvi um barulho de passos rápidos em cima das bancadas de madeira. Achei que era um rato grande. Apontei a lanterna do celular. Carol, o que eu vi em cima da mesa de corte me faz tremer até hoje. Havia uma criatura agachada ali. Ela tinha o tamanho de uma criança de 3 anos, mas o corpo era magro demais, esquelético, com uma pele acinzentada que parecia couro velho. Ela tinha asas nas costas, mas não eram asas bonitas. Eram asas membranosas, parecidas com as de um morcego gigante, rasgadas nas pontas. O rosto era bizarro, nariz comprido, orelhas pontudas e olhos completamente amarelos e amendoados. Ela estava segurando a moeda de cobre que eu tinha deixado no dia anterior, mordendo o metal com dentes afiados como agulhas. Quando a luz do meu celular bateu nela, a criatura soltou um guincho agudo, ensurdecedor, que quebrou 3 lâmpadas do galpão de uma só vez. Ela olhou para mim com puro ódio e rosnou. Eu caí para trás de pavor. No escuro, vi aquele vulto voar na minha direção, arranhando meu rosto com garras compridas. Eu consegui rolar para o lado. Dei no pé e saí correndo do galpão, trancando a porta. No dia seguinte, quando entrei com 2 amigos armados, o galpão estava totalmente destruído. Máquinas caras de milhares de reais tinham sido fatiadas ao meio, como se tivessem passado por garras de ferro. O estoque de madeira nobre tinha virado serragem podre. E no centro da mesa de corte estava escrito com o que parecia ser sangue de animal: a quebra do trato se paga com a ruína. Eita! O susto foi tão grande
que eu fechei a marcenaria e me mudei de cidade. Carol, eu aprendi da pior forma que as fadas não são humanas. Elas não têm a nossa moralidade de certo e errado. Elas operam na base da troca fria. Se você prometer algo a um elemental, cumpra até o último dia da sua vida. Ou eles vão tirar de você tudo o que te ajudaram a construir. Muito obrigado por ler o meu relato. Um beijo para você e um beijo para todos os ouvintes. Eita! Só tenho a dizer eita. Eu ainda tô passada. No final eu falo, comentem aqui com vocês. Meu Deus. Muito obrigada por esse relato, hein? Relato 3. O sequestro do berço. A lenda do Changeling. Olá, Carol, tudo bem? Quero te dar os parabéns pelo canal. Você é 10. Estou amando todos os vídeos. Eu já estou viciado no seu canal. Tudo que eu vou fazer, eu coloco seus vídeos e fico maratonando. Adoro, gente. Obrigada, viu? Então vamos lá. Preferi deixar o meu nome em anonimato e já mudei todos os nomes que aparecerem neste relato, porque envolve um trauma de família muito grande que aconteceu com a minha tia em 1985, em uma chácara isolada perto de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Minha tia tinha acabado de dar à luz ao seu primeiro filho, o pequeno Lucas. A chácara onde eles moravam ficava na beira de uma floresta de mata atlântica muito densa. Antigos moradores da região, descendentes de imigrantes europeus, avisavam a minha tia sobre uma lenda muito antiga, a lenda dos changelings, ou crianças trocadas. Eles diziam que as fadas da floresta cobiçavam a beleza e a pureza dos bebês humanos e que, se o berço ficasse desprotegido perto da janela aberta à noite, elas entravam, roubavam o bebê humano e deixavam no lugar um ser doente da raça delas, disfarçado através de ilusão. Para proteger, era preciso colocar uma tesoura de ferro aberta debaixo do colchão do bebê, pois o ferro queima a pele das fadas. Minha tia achava aquilo de uma grande tolice medieval. Em uma noite de calor sufocante, em 1985, minha tia deixou a janela do quarto do bebê aberta, apenas com a cortina de filó para passar um vento. Por volta das 3 da madrugada, ela acordou ouvindo o choro do Lucas. Mas não era o choro normal dele. Era um som estridente, agudo, que parecia o miado de um gato sendo pisado. Ela correu para o quarto. Quando acendeu a luz, ela viu um vulto pequeno saltar da janela em direção às árvores da floresta, sumindo no breu da escuridão. E aí, ela correu até o berço. O bebê estava lá, mas o pavor tomou conta dela. O bebê que estava no berço tinha as mesmas roupas do Lucas, mas a aparência estava mudando diante dos olhos dela à medida que a ilusão sumia. A pele da criança era excessivamente enrugada. Os dedos das mãos eram longos demais e rígidos, e a cabeça tinha um formato ligeiramente triangular. Quando a criança abriu os olhos, eles não eram os olhos azuis do Lucas. Eram olhos cor de âmbar, sem pupilas nítidas, fixos no teto. Ela não chorava como um bebê humano. Ela apenas emitia aquele som metálico agudo. Minha tia deu um grito horroroso. O marido dela acordou, pegou uma espingarda
e correu com os vizinhos para dentro da floresta com lanternas. Eles procuraram pelo Lucas a noite inteira. No meio da mata fechada, eles encontraram apenas uma trilha de flores silvestres amassadas e um pequeno par de sapatinhos do bebê perfeitamente colocados em cima de uma pedra lisa, como se tivessem sido deixados ali de propósito. Infelizmente, o Lucas nunca mais foi encontrado. Mas e a criatura bizarra que ficou ali no berço? Minha tia conta que, assim que o sol nasceu por completo, o ser deu um último suspiro. O corpo dele começou a murchar e, em poucos minutos, virou apenas um pedaço de tronco de madeira velha e seca, coberto de musgo. Era um boneco animado por magia elemental. Carol, minha tia passou anos internada em clínicas psiquiátricas, devastada pela culpa de não ter escutado os avisos dos antigos e não ter protegido o berço com ferro. As fadas que habitam as florestas profundas do Brasil e do mundo observam os nossos lares. Elas roubam o que acham bonito e não têm piedade das lágrimas humanas. Espero muito que você escolha o meu relato e leia. Se ler, deixo aqui meu muito obrigado por dar voz a essa tragédia da minha família. Eita, que relato foi esse, hein? Bora lá comigo, hablar? O Pedro sumir por 8 horas, que pareceram só 2 minutos, gente. Que é isso? Mas assim, pelo que eu entendi, o tempo no plano das fadas realmente corre em outra frequência. A Alana nos trouxe um alerta de ouro. Esses anéis de cogumelos, os famosos pixie rings, não são brincadeira. E ver o menino com os olhos negros dançando em cima da cama de madrugada, olha, me deu um arrepio daqueles, gente. Que isso. Graças a Deus que a benzedeira soube deixar o leite e o mel na árvore certa para acalmar ali, né, o povo pequenino. Alana, um beijo para você e para o Pedro. Que bom que ficou tudo bem, né? Gente, relato 2. Eita, Douglas, o seu relato é assim um chacoalhão para nossa ganância, né? O elemental ajudou a marcenaria a prosperar, mas os elementais da terra operam na base do respeito e da troca fria. Esquecer o pires de leite e mel e ainda achar que era bobeira. Eita! A criatura de asas de morcego e dentes de agulha veio cobrar o preço do ódio. Ver o estoque virar serragem podre e a mensagem de aviso na mesa é para deixar qualquer um sem dormir, né, gente? Fica aí a dica para os nossos ouvintes. Se prometer algo para a natureza, cumpra até o fim, hein? Um beijo para você, obrigada pelo seu relato, hein? Relato 3. Meus queridos ouvintes, eu terminei de ler esse relato com o coração apertado, porque esse mistério dos changelings, essas crianças trocadas por seres feitos de tronco de árvore velha e magia, é um dos traumas mais profundos do folclore europeu. A nossa ouvinte anônima ou ouvinte anônimo, porque não tem como saber, né? A pessoa enviou anonimamente aqui pra gente, trouxe um caso doloroso da família dela ou dele em Nova Friburgo. Os antigos não davam os avisos sobre o ferro debaixo do berço à toa. Era para blindar os inocentes contra a egrégora da floresta. Que a espiritualidade de luz console o coração da sua tia até hoje. Um abraço bem apertado de toda a nossa comunidade para você. Muito obrigada por todos os relatos que eu recebi aqui. Estão lidos, espero muito que vocês gostem. E com esses relatos de arrepiar o cabelo, nós fechamos
o nosso primeiro especial sobre o verdadeiro e sombrio mundo das fadas aqui no Ouvinte Noturno. Se você tem um relato sobrenatural, uma história de vida, uma creepypasta ou uma história autoral de terror, envia para mim no link que fica na descrição dos vídeos ou nos comentários. Manda lá para mim no Forms, tá? Que eu leio aqui no canal. Pode enviar anônimo, não precisa colocar seu nome, o seu e-mail não fica salvo, nenhuma informação fica salva. Mas se você quiser, não tiver problema algum, pode enviar com seu nome. Se for enviar o relato de alguém da sua família, avó, tio, qualquer parente ou amiga, peça autorização, viu? Antes de enviar para a gente. Mas será um prazer ler a sua história aqui no Ouvinte Noturno. Se você gosta de cultura pop, se inscreve lá no Carol Replay, que é o meu canal de músicas, filmes e séries. E já aproveita e se inscreve se você for novo por aqui e ativa já as notificações. Um beijo para vocês, muito obrigada a todos que enviaram os relatos e até o próximo vídeo. Beijo!